Ahim Shalom. Hoje vamos estudar sobre Shemot, capítulo 5. Essa paraxá é uma paraxá mais filosófica do que psicológica. Mesmo assim, nós vamos continuar ainda na linha de um estudo mais psicológico, um estudo mais intelectualizado das relações entre o Criador e o homem e o seu Criador. E nessa paraxá, Moshe, ele é convencido pelo Criador. Nós vimos isso desde Shemot 1, desde o próprio nascimento de Moshe. Moshe está sendo separado o tempo todo para essa missão. Mas Moshe faz uma pergunta. Depois de tantos acontecimentos favoráveis à vida dele, depois dele ser salvo, depois de tanta coisa que acontece na vida de Moshe, inclusive uma sarça ardente, e ainda assim Moshe ainda tem algumas dúvidas se ele era a pessoa ideal para a missão de salvar o povo de Israel da escravidão no Egito. Então surge uma pergunta, e nós sabemos que fazer pergunta para as nossas parashot é muito importante. Toda explicação, ela começa a partir dos questionamentos, a partir das perguntas, a partir das dúvidas. Então nós vamos fazer uma pergunta. Por que eu? É a pergunta que Moshe faz. Por que eu? Elohim, ele demorou mais de 400 anos para tirar os israelitas do Egito. E por que Elohim simplesmente não desce ao Egito e resgata o povo? Por que Elohim, ele endureceu o coração de Faraó, tornando-o responsável por manter o povo na escravidão? E por que, ao ser questionado em sua identificação, Elohim trata a si mesmo com Ehyeh Asher Ehyeh, em Shemot 3,14. Elohim, o Todo-Poderoso e Perfeito, ele não atua sozinho, mas usa homens limitados e imperfeitos. Elohim se manifesta a partir das coisas que ele cria, através dos seus seres. Elohim, ele não intervém de forma direta nos assuntos humanos. Ele é a fonte de inspiração e a sustentação para nós. Aí cabe a nós manifestar o bem ou manifestar o mal. E por um desses caminhos, Elohim é manifesto. Algumas pessoas, elas prestam atenção às dificuldades e sofrimento alheio. E elas não tiram vantagem disso. E Elohim observou que a situação de Israel no Egito era uma situação muito difícil. Então Elohim, ele atendeu ao clamor do povo de Israel contra os seus feitores. E Elohim, então, ele decidiu enviar um homem para libertar os israelitas. Elohim, ele escolheu Moshe. E não foi o Moshe que escolheu ser o super-herói da história. E quando uma pessoa responde Ineine, aqui estou, como fez Moshe Rabbeinu, Elohim, ele atua e usa esse indivíduo como um canal. Mesmo que esse indivíduo seja um pecador, mesmo que ele cometa erros, mesmo que ele seja o mais imperfeito dentre vários, Elohim não precisa de homens perfeitos para se manifestar. Mas o sistema, o mundo, os padrões, a competição, o egoísmo, a vaidade, exige pessoas perfeitas. Líderes perfeitos, bem fantasiados, bem intencionados, com boa postura, com moral e inteligência, é o que o sistema precisa para funcionar, não o Criador. Moshe, ele era um ser tão vulnerável que quando criança ele quase foi morto pelos decretos do faraó. Ele foi resgatado por uma mulher egípcia, não por Elohim. O Egito não conquistou Moshe. Ele desde pequeno se identificava com Israel. Agora, um homem de 80 anos de idade, diante de uma sarça ardente, ele é invocado pelo Criador para ser o libertador de Israel. Elohim convence Moshe, mesmo assim Moshe ainda tem uma dúvida.
Vamos dar na paraxá de hoje. Então Moshe questiona, quando chegar diante dos israelitas, o que direi a eles? Quando perguntarem qual o seu nome, o que devo dizer a eles? Então Elohim responde a Moshe, Eie Asher Eie. A pergunta de Moshe, ela tem um fundo de muitas questões. Uma delas é que Elohim, depois de 400 anos em silêncio, já tinha virado um mito, uma teoria para o povo de Israel que estava no Egito. Algo que a vida egípcia transformava em ficção religiosa. É o que as pessoas passam a acreditar quando os valores de ter são mais valiosos que os valores de ser. O mundo vai se afastando de Elohim e as pessoas vão perdendo sua própria identidade. A imagem e semelhança de Elohim vão se transformando em moda e em conceitos elaborados por especialistas. A moral e a individualidade vão sendo afetadas e contaminadas pela imagem e semelhança da Babilônia. Mas um povo, principalmente o povo de Israel, tem um DNA, tem raiz, e isso fala muito alto. Moshe não acreditava que falar que o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, eram suficientes para convencer o povo de Israel a sair do conforto do Egito. Será que esses 400 anos, onde Elohim esteve ausente, não apagou a memória do povo de Israel? Mas não é Elohim que está ausente. Somos nós que estamos ausentes de Elohim. Nós nunca estamos prontos para assumir a nossa missão diante do Todo-Poderoso. Nós nunca estamos prontos para trazer a presença dele, o Kadosh, a esse mundo através de nós. Nós nos subestimamos. Nós nos esquecemos que ele, o Kadosh, ele nos criou para que nós o manifestasse, o representasse, para que nós fôssemos parceiro, sócio dele. E Moshe estava se esquivando, estava fugindo dessa missão. Mesmo que nossa consciência não alcance Elohim, ele sempre está presente. E é justamente a nossa ação que pode tornar Elohim uma realidade e não uma teoria. A indiferença de Elohim é consequência da nossa indiferença, da indiferença humana. A resposta de Elohim, ela depende da pergunta humana, da ação humana. É um trabalho em conjunto. A manifestação humana, ela torna possível a manifestação elohímica. Não que Elohim seja dependente das nossas manifestações. Mas por lei natural, percebemos que é assim que funciona. A identidade do povo de Israel no Egito, ela estava corrompida. Entenda-se que humanamente não tinham aparência. As roupas, as joias, as maquiagens, elas tomaram lugar da essência, da personalidade, da individualidade. A alma tinha se apagado e a carne brilhava, o ego de cada pessoa. Eram zumbis felizes e ativos. Moshe, então, pede a Elohim para dar algo mais explícito, algo que recordasse a imagem e semelhança de cada indivíduo ao seu Criador. Não um uniforme social, não uma imagem coletiva. A pergunta de Moshe esclarece que Elohim havia perdido sua identidade e imagem diante dos olhos do povo de Israel. Eram 400 anos sem comunicação. Moshe, ele precisava explicar a natureza desse Elohim que apareceu depois de 400 anos. Já que o Egito ele tinha inúmeros ídolos fáceis de identificar. Já que o Egito tinha inúmeros ídolos fáceis de identificar e seguir e compreender. E a mentalidade israelita, ela estava corrompida. Por isso nós vimos o povo de Israel, depois que sai do Egito, fazer o bezerro de ouro. Quem não quer uma prova clara de um Elohim que possa ser explicado e comprovado pelos sentidos humanos, pela inteligência,
e quem sabe pela ciência, cada vez que Moshe tenta convencer o povo do Elohim de seus antepassados, o povo desacreditava nas explicações de Moshe. Afinal, explicação são conceitos e argumentos para convencer alguém. Desde o início de sua carreira de Salvador de Israel, Moshe enfrenta frustrações, decepções. Ao nascer, ele quase foi morto. Ao crescer no meio da monarquia mais poderosa da terra, ele teve que fugir. Ao se tornar pastor de ovelhas, abandonou para cuidar de seres humanos. Cuidar de ovelhas parece muito mais fácil. Liderar o povo de Israel com mentalidade egípcia não é fácil. Mesmo assim, Moshe, depois do encontro com Elohim na sarça ardente, o busca com intimidade ainda maior. Essa busca, ela significa que Moshe, ele tinha mais dúvidas do que certezas. Quem de nós não temos dúvidas? O presente que Elohim deu a Moshe foi resultado da pergunta de Moshe: qual nome eu devo falar aos israelitas? Elohim responde de forma enigmática: Eie, Asher, Eie. O que Elohim disse a Moshe? E a nós sobre ele mesmo? Ou sobre a nós mesmos? Afinal, de quem Elohim estava falando? Já que Israel perdera nesses últimos 400 anos sua imagem e semelhança. Será que Elohim estava falando dele mesmo ou de Israel? Existem muitas respostas a essa pergunta. Basicamente, significa: eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu posso ser muitas manifestações. E em cada uma delas, você me conhecerá por um nome. É impossível sua mente me conhecer, mas podemos ter experiências recíprocas. Porém, nenhum dos nomes que serei conhecido será totalmente preciso, porque eu não sou um conceito. Eu sou uma realidade complexa, viva, que pode ser experimentada, mas não definida ou limitada pela linguagem. Isso é quem eu sou e quem eu serei, junto com você. Então, essa paraxá, ela nos traz justamente essa abordagem, né? O que Moshe e o Criador conversaram ali, o que significa as respostas de Elohim. Até o nosso estudo de Shemot, capítulo 5, na nossa paraxá.